Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre equações logarítmicas. Toda equação deve possuir uma igualdade e uma variável qualquer. Aquelas em que a variável se encontra no logaritmando ou na base serão chamadas de equações logarítmicas. E aí quando a gente fala em logaritmo, a gente precisa lembrar da definição básica do logaritmo, que é o log de b na base a igual a x, e isso se somente se o a, que é a nossa base, puder ser elevado ao resultado, e isso vai ser igual ao meu logaritmando. Então eu quero saber um número que eu elevo à base para dar o valor de b. E quando pensamos em equações logarítmicas, a gente deve unir as ideias de logaritmo com as definições básicas de funções. Eu vou apresentar alguns tipos de equações para vocês. Então, a primeira, logaritmo e um número real. Então, ela vai ser formada, pensando ainda na nossa lei de formação, a gente vai ter log de b na base a igual a x, igual a de x igual a b, a elevado a x igual a b, e tem que pensar na condição de existência, que esse logaritmando tem que ser maior que zero. Isso também, a gente também vai pensar isso em relação à base, tá? Lembrando sempre da condição de existência dos dois. Vamos ver o primeiro exemplo. Resolver a equação logarítmica. Log de x mais 5 na base 3 igual a 2. Então, vamos montar esse logaritmo como se a gente estivesse montando o logaritmo normal. Então, vou montar essa equaçãozinha desse jeito. Então, isso ficaria 3 ao quadrado igual a x mais 5. E aí, esse 3 ao quadrado me resulta em 9. Então, x mais 5 igual a 9. Mudando o 5 de lado, a gente vai ter que x é igual a 9 menos 5. Então, eu estou dizendo que o x é igual a 4. Agora, vamos pensar. Se eu tenho que lembrar da condição de existência desse logaritmo, onde esse valor b tem que ser maior que zero, então eu estou dizendo que o x mais 5 tem que ser maior que zero. Eu achei o x, que vale 4. Então eu preciso verificar se eu somar o 4 com o 5, se isso vai ser maior que zero. Ele é maior que zero. Então, nesse caso, eu posso dizer que essa é a minha solução. E como é uma equação, a gente vai dar a resposta em conjunto verdade. Então, o conjunto verdade, nesse caso, é o resultado 4. Segundo exemplo, resolver a equação logarítmica, e aí a equação é x mais 6, log de x mais 6, na base x, isso igual a 2. Então, a gente vai montar da mesma forma que montaria as outras. Então, ficaria x ao quadrado igual a x mais 6. Montado, a gente vai ter uma equaçãozinha do segundo grau, x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Quando chegarmos nessa etapa, nós vamos separar os coeficientes a, b e c. A é 1, b é menos 1 e o c menos 6. Aí nós vamos aplicar delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, a gente vai ter como delta o valor de 25. Uma vez que a gente encontrou o valor do delta, a gente pode ir para a forma de resolução da equação de segundo grau, que é a fórmula de Bhaskara. Então, a gente tem as 4 informações, que são os coeficientes mais o delta, que a gente acabou de calcular. A fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Fazendo as substituições correspondentes, nós vamos ter x igual a 1 mais ou menos 5, dividido por 2. E aí, extraindo os dois valores de x, x', 1 mais 5, dividido por 2, que vai me resultar em 3. X duas linhas, 1 menos 5, dividido por 2, que vai me resultar em menos 2.
Quando a gente chega nessa situação, a gente tem dois valores para x para substituir. Pensando que a gente tem dois valores para x, x' como 3 e x duas linhas como menos 2, a gente precisa verificar qual dos dois valores a gente pode aceitar como resposta. E aí o primeiro caso é a gente substituir isso no logaritmando. No logaritmando a gente tinha um x mais 6. Então isso tem que ser maior que zero. Eu tenho um x' que vale 3, vamos substituir primeiro por 3. Então 3 mais 6 maior que zero, 9 maior que zero. Então, nesse caso, eu posso aceitar o 3 como resposta. Ainda não é a nossa resposta. X, duas linhas, é o menos 2. Então, mais 6, ou x mais 6 vai ser menos 2 mais 6, que vai me restar em 4. Também é maior que zero. Também posso aceitar. Só que nesse logaritmo em específico, o x ele também estava na base. Então, a gente vai ter que continuar fazendo essa verificação, só que agora na base do logaritmo. Em relação à base, a base é x, então ela tem que ser maior que zero. Então, 3 é maior que zero? Ótimo, podemos aceitar. Agora, o x duas linhas é maior que maior que zero? Não. Então, nesse caso, eu não posso aceitar. Então, observe o seguinte, o valor do x é o mesmo tanto para a base quanto para o logaritmando. Ele vai ter que ser válido nas duas situações. Mesmo ele sendo válido em uma só e não na outra, nesse caso eu não posso aceitar. O único valor de x que é aceito nas duas situações é o x igual a 3. Então, o meu conjunto de solução, nesse caso, vai ser o número 3. Tudo bem? Vamos ver mais um logaritmo de mesma base. É um outro caso agora. Então, nesse caso, eu tenho um log de A, um log de N na base A e um log de M na base A. Os dois em igualdade. Nesse caso, a gente tem que o N é igual ao M. Isso parte da propriedade do logaritmo que a gente já viu anteriormente. Se os dois logaritmos forem iguais com a mesma base, tiverem uma igualdade com a mesma base, eu posso cancelar os dois logaritmos. E aí o que me resta é só os logaritmandos. Então, n igual a n. E aí, lembrando dessa condição de existência, que tanto n quanto m tem que ser maior que zero. Vamos pensar em alguns casos. Primeiro, resolver a equação logarítmica. Então, log de 4x mais 5 na base 2 é igual a log de 2x mais 11 na base 2. Pensando nessa situação, eu posso, mais uma vez, cancelar os meus dois logaritmos, o log na base 2, e ficar apenas com os meus logaritmanos. Então, 4x mais 5 igual a 2x mais 11. Agora, uma equação básica do primeiro grau, onde eu vou deixar tudo que é letra de um lado e tudo que é número do outro. Então, eu vou ter 4x menos 2x igual a 11 menos 5, 2x igual a 6 e x é igual a 3. E aí, mesmo procedimento. A gente precisa substituir nos dois casos, tanto no 4x mais 5, quanto no 2x mais 11. Eu preciso fazer as duas substituições. Então, 4x mais 5 tem que ser maior que zero. 4 vezes 3 mais 5 maior que zero. 12 mais 5, isso é maior que zero. Então, é verdade. Aí, no segundo caso, 2x mais 11 maior que zero. Então, 2 vezes 3 mais 11. 6 mais 11, 17 maior que zero. Então, nos dois casos, isso é uma verdade. Então, nós podemos aceitar esse valor. Então, a nossa solução é um conjunto verdade igual a 3. Vamos para mais um caso.
Nesse caso, eu tenho uma soma de dois logaritmos. Então, log de x menos 1 na base 2, mais log de x menos 2 na base 2. Isso é igual a 1. Seguindo as propriedades dos logaritmos, eu posso dizer que se eles estão somando com a mesma base, eu posso manter num logaritmo só e eles multiplicando os dois logaritmandos. Então, isso ficaria, montando isso, ficaria 2 elevado a 1 igual a x menos 1 vezes x menos 2. Observem que aqui eu tenho um parênteses multiplicando um outro parênteses. Então, eu preciso fazer uma distributiva na hora de resolver isso aqui. Então, o x vai multiplicar todo mundo do outro lado e o menos 1 também. Então, isso ficaria da seguinte forma. X ao quadrado menos 2x menos x mais 2 igual a 2. X ao quadrado menos 3x mais 2. O 2 que estava positivo passou para o outro lado negativo. Então, menos 2. Aqui, os dois se anulam. Então, eu vou ficar com x ao quadrado menos 3x igual a 0. Nesse caso, eu estou trabalhando com uma equação do segundo grau incompleta. Não há necessidade de eu fazer uma equação de Bhaskara para resolver isso. Eu posso colocar o x em evidência. E aí, ao fazer isso, eu vou ter x vezes x menos 3 igual a 0. Se eu fizer a distributiva desse x, eu volto a ter o que eu tinha aqui, tá? Então, um valor para x vai ser o igual a 0. E o meu parênteses também igual a 0. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. X igual a 0 e x menos 3 igual a 0. Então, o meu valor do x vale 3. Observem que a gente achou dois valores para x. A gente vai ter que fazer o teste para ver se esses dois valores podem ser aceitos ou não. Igual a gente fez nos exemplos anteriores. Então, vamos verificar. Então, ó, meu valor de x 0 e x igual a 3. No primeiro caso, quando o logaritmando for x menos 1, que é o primeiro logaritmando lá da nossa equação, eu vou ter x menos 1 maior que 0. Então, 0 menos 1 maior que 0. Menos 1 é maior que 0? Não. Então, eu não vou poder aceitar o valor do x. Ele já não vale. O outro caso, quando o x for igual a 3. Então, vamos ver se isso dá. 3 menos 1 maior que 0? Sim, porque 2 é maior que 0. Então, observem que nesse caso eu posso aceitar o 2 como resposta. Mas eu preciso verificar também se esse mesmo... Aliás, posso aceitar o 3 como resposta. Agora a gente precisa verificar se esse mesmo 3 ele vai servir para o segundo logaritmo. Onde o logaritmando era x menos 2. Então, ó, substituindo o x só por praxe, mas a gente já sabe que o x1 não vai ser possível, né? Então a gente vai ter menos 2 maior que 0. Não vou poder aceitar. No segundo caso, eu vou ter 3 menos 2 maior que 0. Então, isso vai ser maior que 1 maior que 0. Isso é verdade. Então, observem que o 3 ele vale tanto para o primeiro logaritmo quanto para o segundo. Então, nesse caso, a gente pode sim aceitar o 3 como resposta. Então, o nosso conjunto verdade vai ser o número 3. Tudo bem, pessoal? Outro caso, quando eu tenho uma mudança de base e substituição dessa incógnita. Então, observem que em determinadas equações, a gente não vai ter o logaritmo de mesma base. E aí, a gente pode utilizar os conceitos que a gente já viu de mudança de base para tentar resolver essa situação. Vamos ver alguns casos. Então, ó, log de x na base 4 mais o log de x na base 2 igual a 6. Então, observem que as bases são diferentes. Aqui eu tenho uma base 4 e aqui eu tenho uma base 2.
Dessa forma, eu não consigo resolver de imediato. O que a gente vai fazer? Transformar um desses dois logaritmos na base do outro. Então, se eu tenho o log de 4 e o na base 4, o log na base 2, a gente vai dar preferência por transformar o logaritmo de base maior, então, no nosso caso, o log de x na base 4, em um logaritmo de base menor, então transformar ele na base 2. Então, ó, observem, a gente vai fazer então a troca da base desse log de x na base 4. Então ele ficaria log de x na base 2 dividido por log de 4 na base 2. Lembrando, logaritmando, antigo, se torna o logaritmando da parte de cima. Base antiga é o logaritmando do logaritmo de baixo. O de cima a gente não mexe e o de baixo dá para ser resolvido. Log de 4 na base 2 é o log de 2. Então vamos fazer a substituição. No lugar do log de x na base 4, eu vou substituir por log de x na base 2, dividido por 2. Mais o log de x na base 2 igual a 6. Agora já está ficando um pouquinho melhor para a gente resolver porque está com a mesma base. Só que ainda a gente tem uma fração de bases diferentes. Então seria interessante, nesse caso, eu vou utilizar a troca de variável, porque se a gente fizer essa substituição, eu não fico com muita coisa para a gente, muitos números ali no meio para a gente trabalhar. E aí não corre o risco de eu errar com facilidade. Então, vou substituir o log de x na base 2 por b. Mas poderia ser qualquer letra. Substituir por b porque eu gosto particularmente da letra b. Não sei por quê. Mas, pensando nisso, a gente vai ter b dividido por 2 mais b igual a 6. Então, aonde tinha o log de x na base 2, eu substituí por b. Certo? Continuando. A gente, então, agora continua tendo uma fração, né, de soma de frações de bases diferentes. A gente vai ter que fazer, para resolver isso, um MMC, aonde eu vou ter b mais 2b igual a 12. Como a gente fez MMC dos dois lados da igualdade, eu posso cancelar a minha base. Então, eu vou ficar com b mais 2b igual a 12. 3b igual a 12, o meu b vale 4. Vejam, eu achei o valor da substituição que eu fiz. Então, vamos voltar agora no logaritmo. Eu não tinha falado que o log de x na base 2 é igual a b? Então, pensando nisso, log de x na base 2 é igual a 4. Agora eu preciso descobrir quanto vale o x. Montando esse logaritmo, a gente vai ter que 2 elevado a 4 é igual a x, então o x vale 16. Esse é o nosso conjunto verdade. Tá ok? Pessoal, esse tema, ele dá um pouquinho mais de... Ele é um pouquinho mais complexo, né? Se a gente for pensar, porque são várias passagens, retomando assuntos que a gente já viu anteriormente. O interessante é que vocês agora peguem essas informações e tentem resolver exercícios, para que vocês consigam desenvolver melhor sobre isso, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela paciência até aqui. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Obrigado e até mais.